professora Amanda Daziel e eu vou ensinar a biologia para vocês. Na aula de hoje é sobre teorias evolutivas, tá? As principais são de Lamarck e de Darwin. Os alunos eles têm uma grande dificuldade de diferenciar essas duas teorias, tá? Identificar ali na questão de qual teoria que está falando realmente. Então vamos lá. A teoria de Lamarck é o quê? Ele fala principalmente de uso e desuso de alguma característica, tá? De algum órgão, e as características elas seriam adquiridas e passadas, tá? Para os seus filhotes. Então, o uso e desuso e transmissão de características adquiridas. Como que seria isso? Tem o exemplo clássico da girafa, né? Que na verdade a girafa tinha um pescoço curto, tipo de um cavalo, e no ambiente dela ela precisou alcançar as árvores mais altas, as folhas mais altas, e ela precisava esticar muito o pescoço. E nisso que ela estava esticando, ela estimulou esse pescoço a aumentar, e o pescoço foi ficando maior durante a vida dela, e os seus filhotes já nasciam com o pescoço maior, tá? Não foi o Lamarck mesmo que deu esse exemplo, mas é um exemplo bem clássico, né, para ilustrar como que seria a teoria de Lamarck, tá? E outros exemplos seriam o quê? Por exemplo, se eu pintar meu cabelo de louro, meu filho vai nascer louro porque eu pintei meu cabelo de louro? Se eu conseguir uma cicatriz, né, no braço, cair e ter uma cicatriz enorme no braço, é uma característica adquirida, né? Meu filho vai nascer com a cicatriz no braço também, tá? Então, na época, né, logo a teoria dele foi jogada, a hipótese dele foi jogada de lado, as pessoas, né, caçoaram dele e tal, sofreu muito bullying ali, mas realmente, assim, ele tem alguma razão, que seria assunto para uma outra aula, tá? Mas não do jeito ali que estava sendo colocado, tá? Aí, beleza. Veio Darwin. O Darwin, como que seria a teoria dele? Ela está mais centrada no quê? Na seleção natural, né? Que é a natureza. Ela vai selecionar as características, né? E o mais adaptado é que vai sobreviver. Não tem aquela história de o mais forte sobrevive, não. É o mais adaptado, tá? Então, o mais adaptado sobrevive, né? E quem seleciona essa adaptação, essa característica daquele ser, é o meio, é a natureza, tá? E o ponto mais polêmico não é a seleção natural. O ponto mais polêmico é a ancestralidade em comum. O que seria isso? É que todos os seres vivos do planeta têm uma ancestralidade em comum, tá? E isso faz com que o homem que era tipo assim, o topo, o suprassumo de tudo, né? Ele é colocado dentro da natureza, no meio da natureza, tá? Ele não é a parte, ele é um produto também da seleção natural, tá? Um produto da evolução. Esse é o ponto aonde há mais resistência nas pessoas de aceitarem essa teoria, tá? Lembrando, é uma teoria, e uma teoria é um fato, tá? É uma teoria comprovada por vários experimentos, por vários fósseis, e enfim, uma infinidade de evidências evolutivas que tem, também é um assunto para outra aula, né? Fósseis, estruturas vestigiais, tá? Então, assim, é um fato. É uma teoria. Não, gente, teoria não é aquilo, vou criar uma teoria sobre a vida de fulano. Não é uma coisa que você tira da cabeça, não tem prova, não tem nada. Não, uma teoria científica, ela é comprovada, tá? Até o momento, não teve nenhuma forma de estar invalidando essa teoria da evolução. Então, quem estava certo mesmo, né, seria Darwin, tá? Apesar de Lamarck, depois que a gente descobriu a epigenética, é assunto para outra aula. A epigenética, a gente pode colocar um pouco de lamarquismo ali, mas no geral, a teoria de Darwin que vale, tá? Então eu vou ler algumas frases aqui para vocês identificarem se é Lamarck ou se é Darwin. As mariposas claras diminuíram, pois elas foram tornando-se escuras
pela ação da poluição e passaram essa característica aos seus descendentes. E aí? É o quê? Lamarck ou Darwin? Olha só, quando tem na alternativa ali, né, da questão, falando que tornando-se, isso está identificando que durante a vida ela foi tornando-se daquela forma, tá? Então, as mariposas brancas, elas diminuíram em quantidade porque elas foram tornando-se escuras? Não, tá? Na verdade, o que acontece? Como houve um período nas cidades, né, que tinha muita poluição, então os prédios eram escuros, a camuflagem das brancas não rolou, tá? Então as escuras, elas camuflavam melhor, então elas eram menos predadas, tá? As escuras que nasciam escuras, elas não tornaram-se escuras, elas não ficaram sujas, tá? Então, para você identificar o lamarquismo, foi esse tornando-se aí matou. Agora, darwinismo é o quê? Eles nascem com aquela característica, tá? Tem que nascer com a característica para ser o darwinismo. Vamos em outro. Características morfológicas resultantes da utilização constante de determinadas partes do corpo desenvolvem-se e são transmitidas aos descendentes, acentuando-se ao longo das gerações. Então, olha só, gente. São características que têm utilização constante. É o que isso? Uma utilização constante. Se você usa demais, né? Tá falando que vai desenvolver mais. Isso é o quê? Lamarquismo ou darwinismo? Lamarck, né? Por favor. Olha aqui, ó. Uso e desuso. Então, o Lamarck, ele falava que quanto mais você utilizava uma característica, mais aquela característica ia desenvolver, né? E quando você menos utilizava, ela ia atrofiar, tá? Então, claramente, essa frase é o quê? Lamarquista, tá bom? Não é porque você use de mais ou use de menos, é que aquela característica vai desenvolver ou vai atrofiar, tá? O que vai acontecer é que mutações podem acontecer ali, mutações vantajosas ou desvantajosas. Então, por exemplo, a topeira, ela vive aonde? Ela vive debaixo da terra, tá? A maior parte de sua vida. Debaixo da terra, ela precisa enxergar? Não, ela não precisa enxergar. Então, acontecem mutações o tempo todo no corpo, né, das pessoas, né? Quando um filho nasce, ele tem suas mutações próprias e tal. Não durante a vida, tô falando assim, durante as gerações. Aí, nasceram topeiras que tinham mutações negativas nos olhos. Então, foi perdendo mais a visão. Só que essa mutação não fez diferença nenhuma. Por quê? Porque ele não precisava da visão para desenvolver suas funções pelo local onde ele vivia, né? Então, começou, durante as gerações, a cegueira se fixou, porque aquelas mutações negativas ali na visão, elas não atrapalharam a sobrevivência daquele ser. Não foi porque ele deixou de usar, vocês entenderam? Não é porque durante a vida ele deixou de usar, aí ele ficou cego. Não, ele tem que nascer com mutações ali que vão deixando ele cego. Tipo, uma geração tá um pouco cego, na próxima pode ter ou não ter nenhuma mutação. Ele quer 10 gerações, teve mais mutação no olho. Aí a espécie ficou sem a visão. Ah, mas professora, só teve uma mutação desvantajosa ali no olho? Não, gente. Mutações desvantajosas acontecem a todo momento, em cada nascimento, na formação do zigoto, etc. Quando é incompatível com a vida, ocorrem abortos, né? Às vezes a mãe nem sabe que estava grávida, quando se trata da gente, de ser humano, né? Vem ali a menstruação um pouco atrasada, mas acontece, tá? Mutações acontecem o tempo inteiro, negativas ou positivas, tá? Na maioria delas são negativas. Quando essa mutação negativa ela é incompatível com a sobrevivência, às vezes ele nasce, mas tem uma deficiência, né? Um animal tem alguma deficiência ali, a natureza, a seleção natural, vai se encarregar daquele ser vivo não passar aquele gene para frente, aquele gene com aquela deficiência, com aquela mutação negativa, tá bom? Então, assim, a seleção natural atua na característica, tá? Não é porque usou muito ou usou pouco, é que aquela característica vai permanecer
vai desenvolver ou vai atrofiar. Beleza? Tá bom, vamos ver uma outra frase. O homem moderno não apresenta tantos pelos como seus ancestrais, pois deixou de usar esses anexos como isolantes térmicos. Isso só foi possível porque o homem adquiriu uma inteligência que permitiu a confecção de roupas protegendo-o do frio. Lamarckismo ou darwinismo? Novamente Lamarckismo, tá? Olha só, quando ele fala deixou de usar, a gente cai ali na lei do uso e desuso. Então, não é porque deixou de usar que vai atrofiar, tá? O que aconteceu com a gente, com os nossos pelos, que não são iguais aos nossos ancestrais, foi que óbvio que a gente não precisou mais da estratégia, né, de ter muitos pelos para um isolamento térmico. Óbvio, a gente foi construído abrigos, a gente utilizou roupas, né? Só que não foi por isso. Como a gente não estava precisando daquela característica assim para nossa sobrevivência mesmo, foram ocorrendo aquelas mutações negativas que eu falei com vocês ao longo das gerações, tá? Se essa mutação negativa fosse incompatível com a vida e não chegasse nem à vida reprodutiva, ela não ia passar para frente, tá? O indivíduo ele só vai passar para frente se aquela mutação ou for vantajosa ou neutra. Nesse nosso caso, ela foi neutra, tá? Ela foi negativa para o crescimento do pelo, de muitos pelos, mas pra gente foi neutro, porque a gente já tinha abrigos, a gente utilizava roupas, peles de animais, e aquela função ali já não era tão necessária, tá bom? Entenderam? Então, as pessoas elas foram nascendo sem pelos. Às vezes durou, sei lá, milênios, tá? Não foi, essa geração, o avô já não tem, aí o pai tem menos, o filho tem menos. Não, não é assim que acontece. A seleção, as mutações não acontecem assim, tá? Demora muito tempo para uma característica realmente fixar numa população. Então, milênios ou milhões de anos, tá bom? Agora, eu vou falar com vocês de uma representação, tá? Que a gente faz na evolução das relações entre os seres vivos, que é o cladograma ou árvore filogenética, tá bom? Vou fazer aqui. Então, vocês vão encontrar de diversas formas, ela deitada, ou ela não com uma linha reta, né, como se fosse uma árvore. Você pode encontrar o cladograma de diversas formas, tá? Mas basicamente ele quer dizer o quê? Isso daqui é uma linha do tempo, tá? Então, um tempo foi se passando, tá? Até chegar no topo dessas espécies, né? A, B, C, D são 4 espécies diferentes. O que está representando ali? Que o tempo passou. E aqui no terminal de cada uma dessas espécies é o tempo atual, tá? E aqui é um ancestral, aqui é um ancestral em comum do A com B, com C e com D. Então, cada divisão dessa daqui é um ancestral em comum, tá bom? E o que aconteceu? Pode ter sido uma divisão, assim, algum fenômeno natural aconteceu, ou um grupo foi para um lado do rio, outro foi para o outro lado, ou uma cadeia de montanhas, né? E, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Era um grupo só. Era um grupo de uma espécie só, tá? E eles estavam aqui numa boa. E apareceu uma cadeia ali de montanhas, às vezes pelo movimento das placas tectônicas também pode acontecer, tá? E óbvio, milhões de anos, milhares de anos. Aí esse grupo se separou. Um pouco foi para um lado, um pouco foi para o outro. Esse grupo que foi para cá deu origem a essas 3 aqui, tá? E esse grupo que foi para cá deu origem a essa, tá? Só que aqui ela não era A, ela só é a espécie A hoje. Por quê? Isso aqui é um tempo, né? E nessa linha do tempo
aconteceu muita coisa, muitas mutações aconteceram, a seleção natural atuando. Então, várias espécies surgiram aqui e foram extintas, até chegar a espécie que está aqui no terminal, tá bom? A mesma coisa aqui, essa espécie aqui não é nem B, nem C, nem D. Houve novamente uma separação, tá? Um grupo foi para cá e o outro grupo foi para cá. O grupo que foi para esse lado virou a espécie B ao longo dos milhões de anos, tá? E esse grupo que veio para cá vai dar origem ainda a C e D. Só que aqui, por exemplo, não é nem espécie C nem espécie D, era uma espécie que já foi extinta, tá? A gente pode falar até de milhões de anos aqui. Aí chegou neste momento aqui, que é o de ancestral em comum. Esse ancestral em comum seria o grupo, né? Que novamente foi separado, por qual motivo, não sei, mas foi separado, tá? E o que foi para cá deu origem à espécie C, e o que foi para cá deu origem à espécie D, tá? Então, agora, a partir de agora, quando você for ver um cladograma, você vai entender que ali é uma relação de seres vivos, tá? Uma relação filogenética, uma árvore, como se fosse uma árvore genealógica, assim, né? Mas a nível de espécie, tá? E cada separaçãozinha aqui, que eu coloquei essa bolinha, cada uma é o quê? É um ancestral em comum. Então, esse daqui é um ancestral em comum de todas elas. Agora, esse daqui já passou a espécie A. Então, esse ancestral em comum, ele já é somente do B, C, D. E esse daqui só do C e D. Então, o D tem um ancestral em comum mais recente com o C. Então, óbvio que eles têm mais semelhanças, né? Até quimicamente, biologicamente, eles são mais semelhantes do que com o A. O ancestral em comum mais antigo que o D tem é com o A. Entenderam? Então, se passou da linha aqui, essa divisão, esse ancestral em comum aqui não é mais D. E nem esse ancestral em comum aqui não é mais do B. Entenderam? Depois a gente volta aí nesse assunto, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima aula.